Fala galera do mundo da bola online, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo tranquilo, graças a Deus. Olha o que aconteceu, Gabigol foi suspenso por 2 anos pela Justiça Desportiva. Vamos acompanhar a reportagem? Esse julgamento havia sido iniciado, na segunda-feira passada, no dia 18, mas foi suspenso e aí continuou nessa semana. A pena já começa a valer a partir do mês de abril agora, próximo mês de abril. Para lembrar para a turma o que aconteceu, foi o seguinte: o Gabigol foi acusado de dificultar a realização de um exame antidoping no dia 8 de abril, no Ninho do Urubu, abril do ano passado, 2023. Nos relatos, a denúncia é que ele demorou para realizar o processo e não cumpriu as instruções dos oficiais. Os outros jogadores fizeram o exame durante o treinamento da manhã, o Gabigol não fez, saiu para o almoço, aí ignorou os agentes, foi almoçar e aí o pessoal fez essa denúncia, inclusive falando de um desrespeito à equipe que fazia essa coleta antidoping lá no Flamengo. Ele chegou a fazer a coleta depois de tudo isso, mas também não teria seguido os procedimentos e as orientações adequadas para essa coleta. Portanto, ele foi denunciado, julgado e aí agora 2 anos de suspensão. Como eu disse, ainda cabe recurso ao Gabigol, à sua defesa nessa situação. Mas é um período extenso, longo e, enfim, amigos, dependendo do que for negociado aí, para que essa pena diminua, ou enfim, é muito tempo para o Gabriel, né? É puxado, é uma suspensão que mexe muito com um dos principais jogadores do Brasil hoje, por que não? Tudo bem que tá no momento de baixo e tal, mas é uma das grandes figuras que a gente tem no futebol brasileiro. Lembrando que ele chegou a fazer o de sangue, e não teve nenhum problema no exame, mas assim, é complexo porque a gente sabe que são regras vamos dizer assim, procedimentos protocolos, muito... É protocolo muito certinho, porque a gente sabe da importância disso pro esporte. E você não pode, como atleta de futebol, fazer o que foi relatado, né? Enfim, de verdade, eu fico um pouco desconfortável para comentar, porque realmente eu não sei como isso funciona, como que é o procedimento certo, mas pelo que eu vi, ele fez pirraça, fez bico, teria entregue o potinho confusão aberto, e tal. Enfim, eu não acho que tudo isso relato, seja para né? tirar o cara 2 anos fez o exame de sangue e não negativo. Mas se ele tivesse realmente alguma substância, teria saído no exame de sangue. Num primeiro momento, me parece muito severo. Até por isso cabe recurso. Exatamente. Mas é um assunto sério. E o atleta de futebol tem que saber disso. Não dá para ficar fazendo o que fez, fazer birra e tal. Pô, tá falando do homem já barbado, literalmente, né? Mas, enfim, vamos ver. Eu creio que não vai ser esses 2 anos. Esse negócio de recurso sempre baixa um pouco. Mas mesmo você baixar 6 meses para um Gabriel, para um cara que está em reta final de contrato, olha como tudo isso mexe muito com o planejamento de carreira dele, para o próprio Flamengo. É doideira, pegou de surpresa. É uma bomba, né? A gente está falando do grande ídolo do Flamengo, nesse elenco atual. Apesar do momento abaixo, da expectativa, já foi mais protagonista, já foi mais decisivo, mas nessa temporada ele voltou mais magro, melhor fisicamente, com a vontade de ganhar um espaço nessa equipe do Tite. Tem essa questão contratual e dependendo de qual for, aí o resultado do recurso, isso pode afetar uma possível renovação dele com o Flamengo, até o final dessa temporada. Ele tem contrato com o Flamengo e aí você tem 2 anos de suspensão, como é que fica essa situação dele? Agora, o que a gente sabe nenhuma substância foi apontada no exame dele. Ele realizou o exame. A questão é que ele quebrou um protocolo dentro dessa realização de exame. A gente está falando de um atleta de alta performance que está acostumado a essa realidade, dos exames antidoping. Ele está acostumado a esse sistema. E ele acabou criando um problema para ele mesmo e para o próprio Flamengo. Talvez por imaturidade, não acordou num dia bom. Olhando o motivo da suspensão, eu também acho que ela é muito severa. Você tirar um jogador 2 anos de atividade, sendo que não teve nenhum tipo de substância ilegal sendo apontada nesse exame, eu acho muito severo. Vamos esperar o recurso.
já foi um 5-4 dentro desse julgamento, ou seja, foi bem apertado, né, para essa suspensão. Isso pode favorecer e, quem sabe, um olhar mais otimista para a carreira do Gabigol e para a defesa do Gabigol, né, porque, de fato, é um baque muito grande, né, para a carreira dele. Em um momento que ele estava tentando retomar a qualidade que ele já mostrou que tem, vem uma bomba dessa para ser administrada. E acho que ele acabou causando esse problema, né, por conta dessa imaturidade, dessa quebra de protocolo. A gente tem lá no nosso espn.com.br também não só essa punição, mas também explicado ali o que vem nesse relato da equipe de coleta antidoping, né? Então também explicando como teriam sido as atitudes do Gabigol neste dia da coleta, enfim, tudo lá explicado para você. Na sequência desse Sport Center a gente traz mais informações também. A notícia é de agora, o resultado do julgamento é de agora, então já em cima aí do lance você tem as informações lá no nosso site, a gente segue acompanhando e atualiza aqui dentro dessa edição do Sport Center essa suspensão do Gabigol. Depois de tudo isso, a nação rubro-negra triste com essa decisão e apreensivo para o que vai acontecer com o Gabigol, se ele vai ou não conseguir reverter a situação. Como eu disse, galera, ainda cabe recurso da defesa do Gabigol com essa decisão. É de fraude. Ô Zinho, alguma questão, doutor João Guilherme? Eu tenho duas dúvidas, né? Primeiro agradecer, né, ao doutor João Guilherme por estar aqui conosco, muito obrigado. E até como um ex-atleta eu tenho duas dúvidas, doutor. Desculpe a minha ignorância, mas eu vou perguntar. Os meus companheiros aí no programa falaram o seguinte, pegou 2 anos, mas voltou o tempo e praticamente é como ele cumpriu já 1 ano. Mas nesse 1 ano, o Mauro Naves falou muito bem, ele jogou, ele foi campeão. Como é que é essa punição? Ele pegou 2 anos, mas aí ele já cumpriu não, 1 ano, Zinho? mas ele não cumpriu. O Flamengo não ganhou nada ano passado de título. Não, ele foi campeão. O Flamengo não ganhou nada no ano passado, realmente, mas ele jogou, né? Ele jogou, ele fez gols e poderia ter sido campeão. Perfeito, entendi perfeitamente a sua pergunta e eu acho que eu consigo responder. Vamos lá. Primeiro ponto diz respeito aí à demora, né? Do julgamento. Isso o processo antidopagem ele não é tão simples quanto todo mundo acha que é. Ele comporta certas nuances que precisa ser analisado com muito carinho e com muito cuidado. E carinho é o termo correto, tá? A gente precisa sempre analisar com carinho, até porque nós estamos não só ceifando um atleta por um longo período da prática do esporte, como também estamos protegendo e blindando o esporte. Aí então nós temos a questão aí da retroatividade, que eu não posso dizer o porquê que o processo demorou tanto, porque isso aí diz respeito às reais condições que aconteceram com o processo, tá? Mas a pergunta foi muito bem feita e ela deve ser muito bem respondida e espero que à altura. Um atleta em um esporte coletivo, ele não, se for flagrado dentro pela sua agremiação, ele não afeta a sua agremiação. Agora, se isso acontecer com mais de 2 atletas, aí você já pode afetar a coletividade, entendeu? Mas como foi só um caso de um único atleta, você não pode espalhar isso à agremiação. Você pode pensar, inclusive, no caso do Maradona. O Maradona foi flagrado com substâncias proibidas na competição, salvo engano, foi Estados Unidos, e ele... Sim, 94, e ele a sanção dele, a suspensão dele, a substância proibida encontrada na urina dele não afetou a agremiação argentina. Então, só trazendo aí um paralelo para vocês compreenderem. Não, ficou perfeito. O Pogba agora é a mesma coisa. O Juventus não tem nada a ver com o que ele fez. É um caso individual dele. Mas foi legal essa resposta. Mauro, desculpa, eu só queria tirar a minha segunda dúvida. Vai lá. Em cima dessa primeira. Não, em cima dessa primeira até para a gente entender. Vamos dizer, então, ela foi retroativa, entende que não é para prejudicar a agremiação, mas acaba beneficiando ele também, porque ele já cumpriu 1 ano, caso seja mantida essa punição.
Aí me vai a segunda dúvida. Ele vai recorrer. Não sabemos o tempo que vai durar esse julgamento. Caberia um pedido de ele continuar exercendo a sua função até esse julgamento acontecer? Seria um efeito suspensivo? Porque a gente vê alguns casos... a gente vê em outras situações, não de doping. Mas é a pergunta. Já que foi retroativo, não vai para o clube e ele acaba sendo beneficiado, porque ele exerceu a sua função nesse 1 ano. Então eu queria saber assim, se demora um tempo muito longo, cabe um efeito suspensivo para ele poder jogar até o julgamento? Aí é uma questão que envolve já as regras do CAS. E provavelmente, né, aliás, eu rendo as minhas homenagens ao Dr. Abichar e à doutora Juliana Vesum, que defenderam o atleta e defendem sempre com muito carinho, são bons advogados. Eu não tenho dúvida nenhuma que eles vão tentar essa solução para poder fazer com que o Gabigol continue jogando aqui no Brasil. Mas eu acho difícil de conseguir essa suspensão, esse efeito suspensivo. Desde já peço que vocês curtam, comentem e deixem seu like para fortalecer o canal.